14. Então, irmãos, a gente vai continuar com o capítulo 14, hein? Que, como eu falei, a volta para casa da primeira viagem de Paulo e de Barnabé. Mas, antes dessa volta para casa, eles vão passar por muitas dores. Ainda vai ser a parte mais dolorosa dessa viagem. Mas também a mais gratificante, no sentido que eles vão poder já, na volta, encontrar os primeiros discípulos que eles fizeram. Na ida, na volta, eles já vão poder ver os primeiros discípulos que eles fizeram já continuar a firme na fé até constituir as primeiras igrejas. Né? Então é maravilhoso. A gente viu no final do capítulo 13 que eles tinham sido expulsos, né, de Antioquia, lá, porque toda a cidade estava interessada, né? Aí os judeus se rebelaram, né? Se infiltraram no povo para falar que era tudo mentira do Paulo e de Barnabé. O povo começou a querer fazer coisa ruim com eles, e eles foram embora, né? Eles foram expulsos, na verdade. Agora também vai se repetir, mas de uma maneira ainda pior. Mas, do outro lado, a gente tem que ver, quando a gente lê, são 2 capítulos, né, essa viagem, 2 ou 3 capítulos, aí a gente pensa, não, isso aqui foi feito em 6 meses. Não é. Eles saíram em 40 aqui eu tinha anotado 44, 45, e voltaram em 47, 48. Então ela demora entre 3 e 4 anos a viagem. E foram 1.000 quilômetros. Então imagina na época, 1.000 quilômetros. Andando, de barco e andando. Né? A gente pensa que foi andando, talvez foi a cavalo entre algumas cidades emprestado, não sei. Mas foram 1.000 quilômetros. Então, isso em 3 a 4 anos. Então, dá tempo, na verdade, realmente, do povo se organizar para expulsar, mas dá tempo também para eles pregar, alcançar muita gente. Né? Então, essa aqui realmente foi uma primeira viagem muito difícil. Acho que foi as mais difíceis das viagens. Então, vamos ler. Então, é Atos 14, né? Aqui eu tenho um subtítulo, Paulo e Barnabé em Icônio. Hein? A gente lembra que tinha Antioquia, depois tinha Icônio, 2 cidades lá, Derbe, mais Listra, acho. Aí, num percurso pequeno, onde eu tinha falado, mostrado que eles tinham sido apedrejados, e depois voltaram para Antioquia, de lá, dessa Antioquia, voltar de barco para Antioquia da Síria, né? É a igreja mãe deles. Então vamos ler. Paulo e Barnabé em Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé também foram à sinagoga judaica e falaram de tal modo que muitos creram, tanto judeus como gentios. A gente vê que naquele momento ainda ele continuou indo primeiramente nos judeus. Né? Alguns dos judeus que não creram, porém, incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. Exatamente a mesma coisa que tinha acontecido em Antioquia. Né? Eles tinham se infiltrado, envenenaram o povo contra Paulo e Barnabé, falando que eles eram mentirosos, que eles, etc, etc. Ainda assim, os apóstolos passaram bastante tempo ali, falando corajosamente da graça do Senhor. Quer dizer, quando começou a perseguição ali, em Icônio, eles não foram embora na hora. Eles continuaram. E quando eles falam, ainda assim, eles pregaram por bastante tempo, eles pregaram por bastante tempo, quer dizer, bastante tempo mesmo, talvez foram 2 ou 3 meses, né? Porque quando a gente pensa que eles ficaram 4 anos, e daí volta, então, foi bastante tempo mesmo, até o povo se organizar e começar a expulsar eles de novo. Eu vou retomar aqui. Ainda assim, no versículo 3, ainda assim os apóstolos passaram bastante tempo ali,
falando corajosamente da graça do Senhor, que confirmava a mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas. E naquela época, realmente, Paulo, com certeza que não está discriminado, mas ele fez algumas coisas, fazia muitas coisas, certamente. Porque assim que na verdade, o povo seguiam eles, porque, imagina, é impossível quase. Dois rapazes que chegam lá e vão falar de um ressuscitado, sei lá o quê, para o pessoal crer. Deus, ele falou no final de Marcos, eu vou estar com vocês e comprovarei, estarei com vocês, vocês farão um milagre maior que eu fiz. Então, ali realmente eles fizeram isso. Então, porque está aqui, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas. Com isso, o povo da cidade ficou dividido. Alguns tomaram partido dos judeus e outros dos apóstolos. Lógico, porque tem uns que falam, não, lógico que eles estão certos. Vocês não estão vendo? Esse aqui está curado, ele pode ver, o outro, sei lá o quê, eles curaram ele também. Como vocês falam que não é? Então, dividiu realmente os judeus. Então, um grupo de gentios, judeus e seus líderes, resolveu atacá-los e apedrejá-los. Mas não é que eles, aqui naquele momento, apedrejaram. Resolver, quer dizer, aqui, resolver, não é o fato de fazer, é pensar, planejar. É isso, planejar. Quando os apóstolos souberam disso, então, ficaram sabendo, fugiram para a região de Licaônia, para a cidade de Listra e Derbe e seus arredores. E ali anunciaram as boas novas. Aqui eu quero fazer uma parêntese boa, porque é importante a gente se conscientizar de como que foi. Aqui está escrito, eu pesquisei antes de falar agora. O que eu estou falando porque no grego, esse negócio de fugir, porque a gente pensa, mas será que os apóstolos fugiram? Porque simplesmente ouviram que eles iam ser apedrejados? A palavra em grego é até pior que fugir, é escapar. Eles escaparam do perigo para buscar, a palavra quer dizer escapar para buscar refúgio. Então, tem uns que falam, bom, é o Espírito Santo que levou eles a ir embora, isso eu creio certamente que foi. Mas, no outro lado, quando ele foi apedrejado, que a gente vai ver, a gente tem que ter consciência que, bom, Deus salvou Paulo, que ele não morreu, mas também falar que foi o Espírito Santo que, então, nesse caso, se a gente falar que foi o Espírito Santo que levou eles a sair da cidade, a gente deveria também, então, dizer que o Espírito Santo que levou eles a ficar na outra cidade a ser apedrejado, até quase a morte. Então, eu já penso que realmente tem sinais que Deus nos mostra, que ele não precisa nos falar assim, milagrosamente. Exatamente. Mas ele nos deu uma inteligência, sabedoria. A gente semelhança, né? Depois a gente tem que pedir a sabedoria do alto. Então, ele nos deu essa sabedoria. Então, quando os caras se escutam, ele te deixa escutar. Então, os caras, a gente vamos reunir um pessoal para apedrejá-los, para mandar eles embora. Então, Deus te permite de escutar isso. Isso já é um sinal. Obrigado, Senhor. Eu ouvi. Lógico. Que eu ficar sabendo, então já vou. Vamos sumir daqui. Então, não vamos. Não, eu sou bom. Deus tá com a gente, ele vai nos proteger. Não é assim. Então, talvez, nas outras circunstâncias, não vou falar aqui, é uma dedução que meio assim lógica que eu faço. Mas talvez nas outras circunstâncias, eles não ficaram muito atentos também. Entendeu? Porque de Antioquia eles saíram, quase também fugiram. Daqui também, agora. Né? Saíram logo antes de ser apedrejados. Então eu vou reler. Então, um grupo de gentios judeus e seus líderes resolveram atacá-los e apedrejá-los. Quando os apóstolos ficaram souberam disso, fugiram para a região de Licaônia, para a cidade de Listra e seus arredores.
e ali anunciaram as boas novas. Aí eu queria também que a gente lesse aqui, eu tinha feito uma parêntese. Não, isso aqui vai ser depois. Então, Paulo e Barnabé em Listra. Enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o nascimento e, portanto, nunca tinha andado. Estava sentado e ouviu Paulo pregar. A gente tem que estar também bem esperto aqui. Porque ele fala, Paulo viu que ele estava ouvindo, eu também, o aleijado, estava ouvindo. Não era, peraí, a gente encontra um aleijado aqui e vamos lá orar para ele. Não, ele viu que ele estava ouvindo Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele e vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levanta-se. Vê todos esses preâmbulos que tem, todos esses detalhes, importantíssimo, porque às vezes a gente obriga as pessoas a receber um milagre. É aí, não, porque não ter fé, sei lá o quê. É realmente, não ter fé. Porque a gente queria que fosse. A gente, não Mas a pessoa não tem fé. A pessoa também não veio do Espírito Santo. Não foi uma coisa que o Espírito Santo falou, vai lá ver essa pessoa, olha para ele. Ele tem fé. Isso tudo que aconteceu foi realmente uma coisa feita através do Espírito Santo, tanto num como no outro. Porque em um ele pôs a fé, e no outro ele pôs a atenção, a coragem. Agora vai lá, porque na frente de tudo ele era de nascença. Então, certamente Paulo não iria falar para qualquer um assim. Que testemunho, né? Não é? Porque ia ser um testemunho contrário. Imagina na frente de tanta gente. Então, se der ruim, é como muitas vezes dá ruim nessas assembleias. Levanta, eu tinha visto uma vez, não citar o nome do rapaz. Levanta, estava puxando, segurando a mulher fora da cadeira de roda, ela simplesmente não conseguiu andar. Mas anda, mas vai, tenha fé. Não é show, é espetáculo. É um negócio que realmente a pessoa tem que ser através do Espírito Santo. A gente tem que fazer, como quando a gente ora, a gente tem que orar segundo o Espírito Santo, segundo o coração de Deus, não segundo nossa mente e nosso coração. Peraí, essa aqui está na cadeira, eu vou. Fala para ela levantar. Não é assim. Se o Espírito Santo não está participando, não vai dar certo. Agora, com certeza, se o Espírito Santo está participando, dá certo. É por isso que a gente tem que ter uma vida que corresponde a isso, para que o Espírito Santo possa nos utilizar também. Né? Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levante-se. O homem se levantou de um salto e começou a andar. Imagina, normalmente precisaria de fisioterapia há quanto tempo? Uns 6 meses. Não é? Quando a gente para de andar, quebra a perna, ou as duas pernas, você vai levantar e pular de uma vez, a primeira vez? Não, você cai no chão. Você não tem músculos, não tem nada. Então, a cura, além da paralisia, ela é uma regeneração de todos os músculos, a musculatura das pernas. É um milagre completo. Hein? A multidão, vendo o que Paulo havia feito, gritou no dialeto local. Os deuses vieram até nós em forma de homem. Concluíram que Barnabé era o deus grego Zeus e Paulo o deus Hermes, pois era ele que proclamava a mensagem. Aí, em outras Bíblias, está escrito que o Barnabé é o deus Júpiter, é o Paulo o deus Mercúrio, mas são deuses gregos mesmo, são os mesmos. Né? O sacerdote do templo de Zeus, então, que ficava na entrada da cidade, trouxe touros e coroas de flores até as portas da cidade, pois ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios aos apóstolos. Agora, até então, os apóstolos não tinham entendido muita coisa, porque, como a gente viu, eles falavam dialeto local, é o licaônio, é que eles não, o Paulo e o Barnabé não falavam essa língua local. Então, eles não entendiam.
na verdade, o que eles queriam. Entre eles falavam esse dialeto. Quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo, gritando. Aí, quando aqui está escrito ouviram, é porque talvez ouviram em grego, justamente, ou se deram conta, hein, do que estava. Aí eles saíram, eles foram para o meio do povo, para mostrar, não, era dentro do povo, eles não ficaram mais. Eu imagino que eles estavam fora do povo, pregando, aí falam, não, eles estão achando que a gente é Deus, vamos lá junto com eles, para eles verem que a gente é ser humano, normal, né? Então, para o meio do povo gritando, amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como você. Viemos lhes anunciar as boas novas, para que abandonem estas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. É justamente o contrário que eles queriam. Falam, não, a gente está aqui é para eles mostrar que o Deus é eterno, não são esses Zeus, esse Mercúrio, Júpiter. Esses astros não fizeram nada, esses deuses desses astros também não fizeram nada. É justamente para isso. Param de nos tratar igual. É justamente o contrário que a gente quer. No passado, no 16, no passado ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca as deixou sem evidências da sua existência e da sua bondade. É verdade, a gente viu, né, na palavra, a gente vê que cada homem que nasce, ele nasce com essa coisa embarcada no ser humano, ele sabe quando ele faz o bem ou o mal. Então isso vem de Deus. Né? É por isso que ele fala aqui, ele não o deixou sem evidência. Porque vocês têm a natureza, vocês têm tudo para ver que tem um Deus. Vocês sabem o que é bom e o que não é bom. E é verdade. Ele lhes concede chuvas para as boas colheitas. E também alimento e um coração alegre. Apesar dessas palavras, Paulo e Barnabé tiveram dificuldade para impedir que o povo lhes oferece sacrifício. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia, lembra que ele estava lá, foi expulso. Aí quando a gente fala, então alguns judeus chegaram, talvez também se passaram quanto tempo? Um mês? Não sei quanto tempo. Né? Não é na hora assim. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônios e instigaram a multidão, a mesma coisa, devia ser os mesmos. Agora sim, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Foi feio o apedrejamento, né? Desmaiou. Então, é por isso que eu falo. Por que aqui agora o Espírito Santo não advertiu? Se for que ele advertiu... Provavelmente já tinha advertido. Entendeu? Paulo não... Entendeu? Então, certamente que ele também advertiu. Então, ele, no sentido que eles tinham que prestar atenção, porque aqui eles falam, não, mas chegaram de Icônia, de Antioquia, da própria cidade, chegaram gente para instigar o povo. Então, talvez naquele momento, naquela hora, eles tinham que ir embora, né? Não sei, são coisas que a gente... Deduções. Dedução, que a gente faz comparação entre uma coisa e uma outra. Mas é verdade. Mas uma coisa também é certa, é verdade, verdadeira, que Deus protegeu ele. E tudo é para honra e glória do Senhor. Imagina o temor deles acharam que Paulo estava morto. Sim. Imagina a hora que ele levantou. Exatamente. Talvez também ele se aproveitou disso. Né? Senhor, foi um testemunho. Aí... No 19. Sim. Eu queria eu estava revendo uma coisa aqui, apesar dos fatos. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônio e instigaram a multidão. Apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. No entanto, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou novamente na cidade. Então, a gente vê, os discípulos são quem? São esses novos convertidos, né? Que ele tinha feito. Então, é por isso que eu falo. Passaram dias, semanas, porque já tinha discípulos junto a eles. Não era que eles tinham chegado, estava pregando ainda. Sim, estava pregando, mas já com discípulos feitos, já com uma igreja constituída, na verdade. Né? Porque onde tem discípulos, tem uma igreja, tem um lugar onde eles se reúnem. A igreja é a reunião de pessoas, não é templo.
Né? Então, aí os discípulos se colocaram em volta, certamente orando. Aí ele se levantou. Agora, será que ele estava morto mesmo? Porque eles falam, parecia que estava morto. Será que o Senhor o ressuscitou, fez um milagre porque oraram, ele ressuscitou? Isso é difícil dizer com certeza, hein? Se ele fingiu ser morto, se ele desmaiou, ou se realmente estava morto e depois, através da oração dos discípulos, o Senhor abençoou, hein? Atendeu a oração. Entrou, os discípulos rodearam, ele se levantou e entrou novamente na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Eles eram tão certos que ele estava morto, ele pôde voltar para a cidade, ainda dormir lá, e ir embora o dia seguinte. Depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia, da Pisidia, onde fortaleceram os discípulos e os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os que é necessário passar por muito sofrimento até entrar no reino de Deus. Agora, eu queria fazer uma parêntese aqui também. A gente vê que na volta ele reencontra os discípulos, justamente. Ele volta a Antioquia, e reencontra os discípulos e consegue. Eles falam: como foi bom, né? Eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os que é necessário passar por muito sofrimento até entrar no reino de Deus. Então nunca foram promessa. Deus é maravilhoso, é claro, é fácil, ele vai ajudar vocês a sair dessas garras dos outros. Vou começar no 21, é mais fácil. Depois de terem anunciado as boas novas em Derbes e feito muitos discípulos, é diferente de gente que creram, é discípulos, para ser discípulo tem que ser convertido. Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia, da Pisidia, onde fortaleceram os discípulos que eles tinham já feito na ida, hein? Eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Então, alguém que prega a facilidade, não é bem isso. Está escrito aqui que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. É claro que não se trata de sofrimento de físico, como a gente vê de querer fazer a autoflagelação, sei lá o quê. Mas é perseguição, não é fácil. Isso, é largar da vida do mundo, é de tudo que a gente está acostumado através de Satanás, que Satanás nos apresenta. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros, geralmente está escrito anciãos ou episcopos, em cada igreja, quer dizer, igreja não é templo, a gente lembra que não é templo, não é? São as reuniões desses cristãos que eles fizeram, desses discípulos que eles fizeram na ida, com muito tempo de pregação, com talvez estudo bíblico, não no sentido da Bíblia, mas com reuniões explicando a palavra, porque é escrito que Paulo explicava. Então, certamente eles se reuniam depois para estudar mesmo. Então, como a gente faz, eu teria que voltar a fazer. Pregaram, Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja e com orações e jejuns. Os entregavam aos cuidados do Senhor, em que haviam crido. Claro que lá ele estava fazendo ainda esses jejuns, mas a gente sabe que jejum também é um momento de adoração, que eles tinham naquele momento. Não é obrigatoriamente de não comer. Certamente tinha, porque era ainda era judeus, que eles que se convertiam. Fazia parte do cotidiano deles, os jejuns, para Deus. E Deus era o mesmo. Mas eles nunca, na verdade, incentivavam esse tipo de coisa. A gente não vê. Aqui eles falam que tinha orações e jejuns,
mas não era uma coisa que incentivava, porque ele prega a palavra para a salvação, e não o jejum. O jejum é uma obra, não é uma coisa espiritual, certo? Em que havia crido. Então, viajaram de volta pela Pisidia e Panfilia, onde eles eram antes, quando chegaram em Antioquia, antes da Antioquia. Desembarcaram, né? Pregaram a palavra em Perge e desceram para Atália, que é bem lá, perto do porto. Por fim, voltaram de navio, quer dizer que lá Atália parece que eles não pregaram, né? Pregaram a palavra em Perge e desceram para Atália. Por fim, voltaram de navio para Antioquia, onde sua viagem tinha começado, e onde haviam sido entregues à graça de Deus para realizar o trabalho que agora completava. Isso é a primeira viagem, né? A gente vê que eles voltam para Antioquia, não para Jerusalém. A igreja mãe deles, de Paulo, de Barnabé, era em Antioquia, não era a igreja de Jerusalém, certo? Era bem longe até de Jerusalém. Então, voltaram lá de onde eles saíram. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles e como tinha aberto a porta da fé também para os gentios. E permaneceram ali com os discípulos por muito tempo. E quando ele fala aqui muito tempo, entre a primeira viagem e a segunda viagem, a segunda viagem ela aconteceu em 51. Eles voltaram em 47, 48. Então ficaram uns 3 anos. Viajaram por uns 3 anos. E ficaram mais ou menos 3 anos também. 3, 4 anos. E 3, 4 anos depois, de novo, em Antioquia. Para se preparar, antes de viajar para a segunda viagem. Então, é uma coisa que, a partir de 39, né? 40, que eles chegaram em Antioquia, até viajar, até finalizar a primeira viagem, se passaram mais 3 anos até iniciar a segunda viagem. Passaram bem 10, 12 anos. Então, não é uma coisa assim, quando a gente lê as viagens de Paulo, a gente pensa, mas como foi? Foi rápido, né? Foi lá, depois já pulou para outra viagem? Não. Eles se davam tempo, né? Eles realmente se davam tempo. Não tinha estresse, não tinha obrigação. A segunda viagem, ela não estava planejada quando eles fizeram a primeira viagem. Ela foi planejada quando eles voltaram até eles, nesses 3 anos. Precisou de 3 anos para eles viajar de novo. E Deus mostrar uma segunda viagem. Então, são coisas sempre pensadas com Deus, e não são coisas que vêm do coração de Paulo e dos discípulos, né? Então, todas essas viagens são realmente chamados do Espírito Santo. Então, aqui para agora acabar com essa primeira viagem, a próxima vez a gente vai ver, vamos falar do Concílio de Jerusalém, porque teve justamente esses problemas, quando em Jerusalém a igreja inicial, hein, ficou sabendo que Paulo estava convertendo muitos gentios sem ser circuncidado. Aí ele foi para Jerusalém e depois de lá recebeu o aval para ir justamente para a segunda viagem e continuar para pregar para os gentios. Então, eu acho bom continuar então com o 15 da próxima vez, a gente continuar até a terceira viagem, na verdade. Bom, vai dar algumas semanas, mas eu acho bom, porque... continua, né? Já fica sumido todo o capítulo, né? Sim, porque a gente já passou muitos trechos, né? A gente já pregou muitos trechos desses capítulos, mas a gente nunca pregou de uma forma para a gente ter uma sequência, entender bem a vida de Paulo, a vida missionária a sequência dessas viagens. Então, agora, obrigado, Senhor, por essa mensagem, Senhor, obrigado por nos abrir os olhos, por nos mostrar que tudo tem que ser feito debaixo da tua autoridade, Senhor.